Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Magia Tarô, bem-vindos a esta leitura que vai falar o que mês de maio reserva para vocês. Leitura de maio em múltipla escolha, lembrando que a leitura de maio para cada signo já está no ar aqui no canal, dá uma olhadinha no teu signo, pode ser no teu signo solar, no teu signo ascendente, lunar, aquilo que você sente que você precisa saber o que mês de maio reserva para você. Essa leitura de múltipla escolha, a primeira vem com o herê de boquinha fechada, é isso, aquele que não fica falando aquilo que não deve, o herê de boquinha fechada da primeira escolha, a primeira leitura. O segundo herê é aquele que tem o ouvido fechado, é esse que não quer ficar ouvindo besteira, está cansado de ouvir aquilo que não interessa, então não dá ouvidos àquilo que não interessa ouvir. Isso aí. Primeira leitura, o herê, boquinha fechada. Segunda leitura, o herê de ouvidos fechados. É isso aí. Quem vai falar com você na primeira leitura é nossa Maria Mulambo, nossa madrinha. Gratidão, salve sua força. Na segunda leitura, Exu Viramundo, que vai falar com você. Gente, antes de dar início à leitura, enquanto você escolhe, lembrando que mês de maio, mês de trabalhos individuais. É isso aí, aquela oportunidade de ter um desconto grande, aliás enorme, para fazer trabalho na tua energia, na tua individualidade, só com a tua energia. Mês de maio, você que precisa de um trabalho para o amor, você que precisa de um ritual para abrir caminhos, você que precisa de uma limpeza espiritual, de uma cura que possa vir da espiritualidade, seja o que for, este mês é a oportunidade. Gente, entre em contato no e-mail magiadosrituais@gmail.com ou no WhatsApp que está na descrição do vídeo, também está no primeiro comentário deste e os demais vídeos desse canal. Também marcação de consulta, também o mesmo e-mail ou o mesmo WhatsApp. Bom, agora vamos para a leitura. Primeiro herê, o herê da boquinha fechada. Eu já ainda não escolhi, pausa um pouquinho o vídeo, respire tranquilamente, pense na tua situação e a Espiritualidade vai agora conversar com você. Os oráculos estão aqui do lado, vou usar os mesmos oráculos para as duas leituras. E vamos começar com o oráculo dos cristais. Energia da primeira leitura. Força e propósito. Teu entusiasmo fortalece a tua energia e a motivação que necessitas para trabalhar num projeto muito desejado e importante para você. Projetos, uma leitura que fala de projetos, energia, que a gente precisa de entusiasmo. A gente às vezes quer alguma coisa, mas não tem o entusiasmo, não tem a motivação suficiente. E aqui a Espiritualidade conversa com você, motive-se, né? Acredite no resultado desse projeto. Seja um projeto de prosperidade, né? Um projeto comercial, seja um projeto de trabalho, seja o que for, investir em alguma coisa, ou um projeto pessoal de emagrecimento, ou de uma mudança, né, no eu interior, seja o que for, né? Pense no resultado final, motive-se, tá? Não se depare com o primeiro obstáculo e comece a desistir do teu propósito. Caminho espiritual. Cada dia vais definindo com mais claridade tuas autênticas crenças, a qual te induz a fazer as mudanças importantes e necessárias. É isso aí. Para ajudar nos teus projetos, seja quais forem, esse conhecimento, a crença em você, a crença na espiritualidade, né? Aquela fé, né, que a gente tem com força, com energia, com motivação, né, dentro de você é necessária e é suficiente, né, em muitos casos, em muitos pontos, para você não desistir de você, não desistir dos teus projetos. Por isso é projeto exterior, né, o resultado daquilo que a gente alcança, né, como eu falei, em prosperidade, em amor, mudança na vida, mas também interiormente. Oráculo das deusas, oráculo sagrado das deusas, energia da primeira leitura, o lar, a sabedoria
e a bondade. Cultuar o interior, cultuar a espiritualidade, cultuar o eu, né? O lar, em primeiro lugar, em primeira instância aqui, é o íntimo, o interior da gente, não é? Casa de Deus. Com quem você partilha mais conversa? Com quem você mais fala aqui na vida? Muitos de vocês vão falar que é com a pessoa amada, com o filho, com o patrão, com o colega de trabalho, com o amigo, com a vizinha. Mas não é. Você está constantemente falando com você. A pessoa que mais você fala é a tua mente com você mesmo. Os teus pensamentos, as tuas alegrias, as tuas dores, constantemente, os teus projetos, você está conversando com você. E dentro de você é a casa de Deus, né? Você está constantemente falando com você, o eu, tá? Que conversa com você. E nessa visão espiritual, você começa a sentir que está falando com você com uma sabedoria ancestral. Não é você, um eu sozinho. É sempre um eu acompanhado pela intuição, pela espiritualidade envolvida, com o eu que quer melhorar, tá? Então é uma conversa, essa conversa íntima é aquela que você tem todos os dias com você mesmo e com essa espiritualidade que te rodeia, seja qual for. E repara, não estou falando conversar com a espiritualidade em forma de oração, em forma de pedido, em forma de gratidão, tá? Essa existe quando a gente se concentra. Eu estou falando, né, quando você aumenta a intuição, você sente as palavras que são tuas e sente as palavras dessa espiritualidade que está dentro de você, né? Os teus pensamentos, as tuas emoções que clarificam, né? Que ganham uma substância ancestral, uma substância divina dentro de vocês. Esse cuidar aqui, esse cuidar de acreditar, é cultuar a sabedoria que você tem dentro de você. E para você ter essa sabedoria de estudo, de parar de falar com quem não deve falar, as palavras que você não deve falar com uma pessoa, as palavras que você deve falar com alguém, as que não deve falar com outras que deve, né? Os segredos, as palavras que a gente não deve dizer em momento algum, porque fica atraindo coisa ruim, né? Como maldição. Saber conter as palavras, trazer sabedoria, tá? Não iniciar um diálogo com uma pessoa que você sabe que vai dar errado. Um tema quente numa hora errada com alguém, né? Ter a sabedoria, saber estar num churrasco e estar num momento aqui assim de descontração e puxar um assunto que não tem nada a ver, um assunto que deveria ser tratado depois, né? Depois você fica assim, né? Por que não me convidam, né? Porque a gente às vezes é chato, porque a gente às vezes também quer mostrar uma certa importância, trazer uma sabedoria num lugar que é para descontração, num lugar que é para trazer seriedade, né, sobre um tema, querer trazer brincadeira, né, saber estar aqui, essa sabedoria. E o teu espírito e a espiritualidade te ajudam nisso. A gente às vezes se contraria, a gente não está satisfeito, a gente quer trazer uma insatisfação em situações que realmente vai trazer insatisfação, mas que não vai ser positiva para você. Mas também saber dizer às pessoas, né? Você às vezes está num ambiente sério, está falando com a pessoa, e a pessoa está na brincadeira, a pessoa está no sarcasmo. Também saber dizer, né, que o cansaço sobre isso, né? O valor da seriedade, o valor da diversão, o valor das coisas, o valor do amor, o valor da importância, né? Não chega a amar, tem que respeitar, tem que estar presente, né? Saber comunicar. Saber falar ou não falar nas situações certas. E lembrando, a comunicação que você mais tem é com você. E a bondade. Gente, trazer e sentir essa bondade da espiritualidade do teu lado. Eu falei aqui, cuidado com aquelas palavras negativas, palavras de maldição, né? Maldita seja o momento que eu encontrei esse trabalho, né? Evitar esses tipos de palavras. Tem mais palavras que agora não vem à cabeça, mas há muitas, né? Que tiram, né, que tira de dentro de nós essa identidade de a gente sentir a bondade da espiritualidade. A gente vai falando que a espiritualidade nos castigou, isso e aquilo, a espiritualidade não nos protege, tá? E o que acontece, né? Você vai atraindo ao teu lado essa energia, essas palavras, né? Esse pensar de contrariedade entre você, a espiritualidade e entre pessoas. Isso
pode ser mudado. Esse projeto de mudança interior também vai mudar os projetos, a prosperidade, a união, a bondade em volta da tua vida. Ah, José, eu só me relaciono com pessoas más, tá? Então vamos mudar isso. Mas essa primeira mudança é no nosso íntimo, com as palavras, com a música que a gente ouve, aquilo que a gente replica, a gente multiplica na nossa vida. Sabe aquelas músicas, temas, certas coisas que a gente começa a cantar, né? E às vezes cantar intimamente, não é só com a boca, né? Aquelas palavras que a gente não dá por ela, mas que são muito negativas. Sem a gente dar, a gente está tirando a bondade de dentro de nós, tirando a bondade, né? Ou tirando a energia de captar a bondade, pessoas boas em nossa volta, né? Mesmo pode ser temporariamente, mesmo que seja bondade temporária, não é como assim, José? Às vezes eu preciso de uma ajuda temporária, furou um pneu, eu preciso de ajuda, passa 1000 carros, né? Passa 1000 pessoas, ninguém ajuda, né? Você de repente não tem uma chave de roda, não sei o que mais, né? Puxa, apareceu alguém, mas no fim de, sei lá, tive que telefonar, tive que pedir. Não aparecem pessoas boas no momento que eu realmente precisava, tá? E essa energia da bondade, das palavras, do pensamento, do acreditar, da fé, a comunicação que você tem com você e com a espiritualidade, começa a atrair situações de uma bondade em volta de você, tá? Bondade significativa, bondade de verdade. E não aquelas pessoas, sempre situações negativas em volta da gente. O pensamento, a realização, penso e realizo, diz Maria Mulamo, penso e realizo. Mudo de pensamento, mudo as realizações da minha vida. As dificuldades, a cobiça, o viajante e a solidão. É isso. Mudo o pensamento, mudo a realidade em minha volta. Em primeiro lugar, o lar, dentro de mim. E começa a mudar. O que começa a mudar a energia? De quem está mais próximo, quem está mais perto de mim. Os projetos que eu me alinho, começa a ter mudança, começa a atrair uma energia diferente. Às vezes a energia diferente que a gente tem, a gente sente essa solidão. A sabedoria nos leva normalmente, não é sempre, normalmente, a uma certa solidão. Quando a gente viveu muito tempo longe de uma certa sabedoria. Por quê? Porque a gente construiu em nossa volta, né, situações com pessoas que não compactuam com uma evolução, com uma certa evolução. Quando a gente entra num caminho mais de sabedoria, mais de conhecimento, a gente fecha um pouquinho ouvidos e boca, há necessariamente, né, na maioria dos casos, não estou generalizando, né, mas muitas vezes há essa solidão, há uma ausência de pessoas que acompanhem o nosso projeto, nossa maneira de pensar, nossa maneira espiritual de ver as coisas, né? Imagina que você está dentro de uma família que tem um critério espiritual, religioso, de uma maneira. Se você pensa diferente, você vai se sentir só. Vai se sentir mais deslocado, às vezes até contrariado. A mudança, né, dessa sabedoria, essa maneira de ser, essa bondade, vamos dizer, de poder pensar diferente, te leva aos novos projetos. Novos projetos, aquilo que é mais imediato, mais imediatista, é um sentido de solidão. Porque as situações, as pessoas que você cultuou em volta, né? Não estou colocando a culpa em você, né? A gente não escolhe onde nasce, né? Nem lugar, nem pessoas e tal. E não quer dizer que elas não sejam boas, tá? Simplesmente estamos dizendo que são diferentes muitas vezes. Então, nessa mudança de ritmo, vai sentir sozinho. Só que ao mesmo tempo, quando eu penso em algo que me eleva, né, um grau de evolução, uma décima de evolução, como uma nota musical, tá? O que eu vou atrair com essa nota musical? O que eu vou atrair com essa mudança de pensamento, de fé, de confiança em mim própria, de visão de mundo? Outras pessoas que vão curar essa solidão. É fácil? É instantâneo? Não. Porque é uma nova vida.
né? Um novo atributo. Mas você não se torna invisível, você se torna uma luz diferente. E essa luz diferente só é vista por quem aprecia. E apreciar, gostar, não estou falando no amoroso, tá? Estou falando energia assim de pessoas. Apreciar, elogiar, admirar é uma coisa um pouco mais rara no mundo, né? As pessoas gostam mais de contrariar, de criticar, deitar abaixo, não é? De derrubar, enfim. Então é mais raro. Essa solidão é por causa disso, né? O bem, a bondade é mais não quer dizer que não exista, mas é mais rara desse conteúdo mais evolutivo. Então é normal sentir uma certa solidão, tá? Até você, sabe, incorporar mais essa energia, acreditar no projeto. Uma coisa que nos leva a sentir-se mais solitário é, bom, eu tô assim, tô num trabalho, tá? E esse trabalho não é assim muito bem colocado, não é muito valorizado. Não quer dizer que não seja importante. Não quer dizer que não seja fruto até de um estudo, mas às vezes não é valorizado, tá? Mas imagina você num trabalho que não é tão valorizado, até mesmo um trabalho assim que é mais braçal, tá? Uma vida mediana. E de repente eu começo a pensar diferente, eu quero prosperidade, eu tenho ideias, tá? E coloco essas ideias iniciando em prática, tá? E as pessoas vão achar que eu estou diferente. Pessoas vão torcer por mim, algumas, outras vão torcer contra, e outras vão achar estranho essa minha evolução, a maneira nova de pensar, porque dentro da maneira de pensar no projeto, muita coisa mudou dentro de mim, não é só porque eu quero ter prosperidade, tá? Uma maneira, uma visão de mundo, de oportunidades diferente, maneira de falar, maneira de pensar, principalmente se você segue um tipo de leitura e uma espiritualidade assim, que traz evolução, que traz mudança, tá? A partir do momento que eu entro nesse projeto, que eu quero mudar de vida e eu vou sempre em frente, cada vez mais pessoas e situações vão entrar na minha vida aliadas a esse projeto, tá? É claro que vai ter pessoas contra, vai ter isso, contrariedade e tal, vai ter sempre, né? Mas cada vez mais vou estar envolvida com pessoas que também são evolutivas, também estão vibrando numa nota musical, né? Repara, nota musical eu falo uma frequência mais evoluída, uma frequência que me leva, que está mais parecida com a minha, aliada à minha prosperidade, à minha espiritualidade, minha visão, né? Porque se eu estou nesse caminho, eu vou encontrar pessoas nesse caminho. O que me leva a sentir realmente sozinha é se eu desisto. Se eu tentei e desisto. Porque aí não tem outro caminho. Eu volto, né, a conviver com aquelas pessoas, eu mantenho aquelas pessoas, né, de situações que já não tenho identidade. E aquelas pessoas que eu estava pensando e estava começando a conhecer, se eu desisto, já o contato diminui, o contato enfraquece. Então o que é que eu vou sentir? Que as pessoas que falaram que eu não tinha condição têm razão. Só que eu me sinto sozinha porque eu não me sinto bem nessa situação. Então não é só mudar de pensamento, não é só mudar de visão. É não desistir da mudança, é a resiliência no caminho que te leva às oportunidades novas de uma vida diferente. Então não se espante com a solidão ou com a solitude que vem aí. Não se espante em se sentir um pouco mais vazia no começo. Porque a obra, o resultado está lá mais na frente, não está no imediatismo. Embora também tenha sensações, né, de diferença, também tem situações que você vai se alegrar por ser diferente, por ter esse lar cuidado, esse lar evoluído. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, por exemplo, nos jovens. As jovens que passam uma fase, né, meio alucinada e tal. Mas nos dias de hoje, você vai reparar algum tipo de juventude, e eu não estou falando que é bom nem mal, não tem que julgar ninguém. Mas há uma grande parcela de jovens, eu não sei se alguns de vocês já se depararam, que começam a perder assim um certo entusiasmo da vida e começam assim a não cuidar do corpo, da aparência, começam a não a nem tomar banho, meio assim, sabe, meio assim estranhos. Essa fase aqui de jovens, e no mundo moderno há muito, é como uma rebelião contra os estatutos da aparência, da higiene, começa a perder, tá?
Quando essa pessoa, né, ela começa a pensar diferente, quando esse jovem começa a ver uma realidade diferente, ela começa a ver, puxa, eu estou perdendo um espaço na minha vida, né, essa pseudo-revolta sobre os critérios, né, de aparência, de higiene, não sei o que mais, e não é só isso, né, psicologicamente é uma certa desistência da vida, começa a se encafufar dentro do quarto, não é? A sua vida digital é que interessa e para isso eu não preciso cuidar da minha aparência, da minha higiene, tá? Uma série de fatores. Você repara que essa pessoa evoluiu e está vibrando numa corda, vibrando numa energia diferente, quando ela inverte esse sentido. Ela cuida do lar, do íntimo. Mas cuidar do íntimo também é cuidar do corpo, da aparência, dos objetivos, dos estudos, do trabalho, uma visão diferente. Está evoluindo, né? E cada um evolui numa velocidade, num critério, cada um é diferente um dos outros, mas é um termômetro, né? Quando você vê o teu filho que estava assim meio desleixado, começou a se cuidar, está num bom caminho. Se você está fazendo um tipo de pedido, a espiritualidade, um certo caminho, um certo lado psicológico, né, de mudar aquela pessoa, começou aquela pessoa a se cuidar melhor e ver aquela pessoa sorrir mais, está no bom caminho, tá? Isso foi a título de um exemplo de evolução. E essa pessoa também já não vai se dar tão bem, né, com aquelas pessoas que também não se cuidam, aquelas pessoas também que se revoltam contra a sociedade, mostram isso fisicamente, na aparência e outras coisas, tá? Ela vai querer viver, ela vai querer sair, ela vai querer ver o sol, ela vai vibrar em coisas diferentes. Às vezes ingressar até num centro espiritualista, porque mudou o lado espiritual, ou mais concentrado no estudo, não importa. O que importa é que essa pessoa mudou para melhor. E há uma visão disso, tá? E a tua mudança e a não desistência vai fazer que as pessoas vejam em você uma mudança, seja intelectual, muito, espiritual, muito, tá? E essa motivação, muita, tá? Então a motivação acompanha a mudança. O mestre, a avarenta, conclusão, o criador, solidão, mais uma vez, o controle, a paciência. Gente, nesse critério evolutivo, você uma coisa que é importante também, né? Falamos da motivação, a mudança e tal, a paciência também é importante. A paciência com aquelas pessoas, porque muita gente não deixa de ser importante, não é? Alguns de vocês, né, nessa evolução vão olhar assim, nossa, meu pai e minha mãe eram de uma certa maneira e tal, né? Mas é preciso paciência com essas pessoas, né? Imagina, não é que seja mal, né? Não, meu pai não, minha mãe não são más pessoas, mas a gente às vezes tende a perder a paciência, né? Porque a gente está evoluindo, a gente está pensando diferente. Nós com filhos também, a gente às vezes precisa ser paciente, né? Tá no caminho contrário da evolução. Depois quando vem a evolução é meio embaralhada, tá? Nada faz sentido, precisa uma certa paciência, né, com as pessoas em volta. As pessoas são importantes, porque a gente tem que ter a compreensão, elas estão nessa fase evolutiva, né? A minha fase evolutiva é diferente, não me dá o direito de criticar assim grossamente as pessoas que não estão nessa evolução, né? Aí não é o caminho. Lembra, a bondade, eu posso dizer assim, a bondade da paciência, a bondade, né, da compreensão que as pessoas fizeram como souberam fazer, tá? É claro, a gente vai para algumas pessoas, situação de família, são mais difíceis, são mais críticas, olhando o passado, aliás, não quer ter memória do passado, isso é outra coisa. Mas estou dizendo com as pessoas em geral, o mundo em geral, uma certa dose de paciência. Paciência não é estagnação, é uma paciência, né, que nos leva simplesmente a compreender as diferenças no mundo. E também essa dose de paciência também diz assim, às vezes eu quero me mudar, eu quero mudar de vida, eu quero um trabalho diferente, mas eu quero que as pessoas compreendam, as pessoas me aplaudem, que as pessoas venham comigo. Não dá, não é. Ter aquela paciência também de um certo abandono, essa solidão,
controle dessa solidão e o controle dessa paciência, né? Controle sobre você mesmo. Porque eu acabei de dizer, né? Há uma solidão que é um pouco imediatista e para sair dessa solidão não é imediata. Há um tempo e precisa de paciência com as situações e uma paciência com você mesma. Há essa mudança, tá? É necessário. Se a solidão é necessário, a gente dar bem com a gente mesmo. E eu volto a dizer, a pessoa que você mais conversa no mundo é com você mesmo. Os teus pensamentos estão com você, dia e noite. E você tem paciência, tem que ter paciência com você. Ah, eu vejo o mundo diferente e eu me culpo do passado. Tem paciência com você mesmo, né? Seja bom para você. Você estava numa fase, agora está em outra. Ah, José, eu perdi 10 anos aqui com uma relação que eu não via a verdade, né? A minha emoção, o meu desejo me punha assim, não ver a realidade, agora eu me culpo. Não se culpe, foi o teu momento, né? Foi importante no positivo, foi importante no negativo, agora nova experiência, seja paciente com você. E essa paciência também te leva a fechar a boca, né? De não agredir ou não insistir tanto com quem não está no teu momento. E não falar, e você que tem projetos, não falar dos teus projetos. Às vezes há um entusiasmo de projeto que te leva a falar com pessoas que vão ser derrotistas, que vão querer derrubar o teu projeto, ou que vão querer passar à frente, que não vale, né? Não vale a pena ter essa visão que todo mundo é bom. Não vale querer ter essa visão, né? Como tem uma evoluir, você evolui, né? Você vai sintonizar com outras pessoas. E também sintonizar com pessoas que você já conhece. É um misto aqui, tá? E vai ter a tendência, muitas vezes, né, de estar com essas pessoas acreditando, né? Quando você tem uma bondade, a espiritualidade, o dom e vê que a vida pode ser maravilhosa, eu tenho projetos diferentes, há a tendência de você achar, né, que antigas pessoas, novas pessoas, têm bondade dentro dela, porque você vê o mundo com um olhar mais generoso, melhor, querendo ou não, em volta de você. Você pensa assim, o mundo é muito ruim, longe, tem guerra, tem isso aqui. Minha volta não, porque tenho bondade dentro de mim, eu compreendo, eu penso diferente, tá? Vai ter a tendência de vocês. Então quem está à minha volta, por mais exemplos negativos que tenha, são bons, são generosos, eu posso falar, posso confiar. Aí está uma grande armadilha, melhor sozinho que mal acompanhado. Entusiasme-se em primeiro lugar com você, com o teu projeto e com as pessoas certas. Cuidado com as pessoas erradas que você comenta, que você se aconselha. Luz dentro de você, o Criador. Lembra, você nunca está sozinho. Tem aqui, você com Deus, você com a espiritualidade. Tá? Apresente-se para o mundo de uma forma diferente e uma forma não arrogante, mas confiante. Confiante. E se você ficar falando muito para algumas pessoas, essa maneira confiante de ser, as pessoas vão querer derrubar. As pessoas vão ter inveja. As pessoas vão dizer que esse Deus dentro de você não faz sentido, que na verdade você está sozinho, que na verdade você tem que estar dentro de uma corrente e pagando alguma coisa para contrariar o Deus que está dentro de você. Ok? Vamos lá. Baralho cigano. O homem, o lírio, boa. E os dados, nossa, boa. A espiritualidade tem aqui no teu caminho, tá? Um encontro. Tem aqui uma pessoa especial com o livro que te traz paz numa situação. Lembra que eu falei que há situações que há uma bondade pontual na tua vida? Uma bondade? Lembra? Os dados falam sobre isso. De repente eu estou numa situação que o judicial precisava de uma ajuda, né? E a espiritualidade ajuda você a encontrar uma pessoa, tá? Que pode ser um advogado, né? Se for uma situação judicial, um advogado, ou um juiz mais favorável, mais aberto a te ouvir, seja o que for. Vai colocar no teu caminho aquela pessoa que tem uma bondade especificamente, né? Como uma sorte. Sorte, deu certo, né? Joguei os dados, deu certo. Uma pessoa
que está no teu caminho, que te ajuda em situações pontuais, né? Como trocar o pneu do carro, se não tem chave de roda, uma situação mais importante, judicial, um resultado aqui na saúde, uma pessoa, olha, você tem esse problema, está aqui um diagnóstico bem feito, está aqui uma ajuda, está aqui uma marcação para o tratamento, sabe? As pessoas certas nos momentos certos. O lírio também fala de amor, e os dados falam de repente encontrar aqui uma pessoa. Essa pessoa pode ser nova, te entusiasma aqui um novo amor, ou uma pessoa que você já conhece, e sem contar aqui um encontro com essa pessoa, que fala de amor e desejo profundo. Profundo. Eu vou um pouco mais para novo amor. Mas não está aqui impossível ter um encontro, sem contar um encontro assim que o destino nos coloca, de alguém que você está pensando e não vê há algum tempo, alguns meses pelo menos, tá? Um amor profundo e com alicerce. Eu vou continuar só falando aqui de um encontro com alguém novo, árvore. Nossa, com muito alicerce. Um amor que entra na tua vida, porque a gente está falando aqui... Por que José está falando da solidão, tá? Porque alguns aqui vocês... de um novo amor. Porque vem aqui muito de solidão. José, então quem gosta de uma pessoa... E essa pessoa está ausente, não tem solidão? Claro, claro. Mas lembra da evolução espiritual? Certas coisas, certas pessoas já não têm a afinidade que você pensava. Então muitos de vocês vão estar atraídas, sem contar, por um novo amor. Vem, de repente, eu estou pensando em alguém, de repente vem uma pessoa e parece que eu já conheço aqui há muitos anos, parece que reformula a minha saúde amorosa. Por quê? Porque tem bondade e porque tem uma frequência que vai de acordo com a minha nova frequência. Por isso eu estou falando aqui, muitos de vocês ter uma referência do nada, sem contar com um novo amor. Gente, uma pessoa bem constituída, tá? Que sabe aquilo que quer, tem a bússola. Muitos virados aqui para a saúde, pessoa que trabalha com um lado saúde. Mas vou dizer assim, uma pessoa que tem uma vida saudável, uma pessoa que é boa de estar. Por quê? Porque tem uma frequência positiva, tem uma frequência evoluída. Por que de repente essa pessoa entra na minha vida? Porque eu também, de repente, eu mudei a minha frequência, mudei meus pensamentos, senti-me só quando eu pensava em pessoas do passado e me sinto bem acompanhada com essas pessoas que eu vibro no futuro. Vibro numa nova frequência, novas pessoas, novas situações vêm ter comigo. E aquilo que eu falei, pessoas boas, né, que te ajudam pontualmente em certos problemas importantes, tá? Mas também encontrar pessoas que têm firmeza aqui do teu lado. Não é aquela situação, encontrei uma pessoa, resolveu o meu problema, me ajudou naquilo, Deus te ajude, tá? E a gente pode nunca mais encontrar aquela pessoa. Mas também tem pessoas, né, que representam algo profundo que fica e que se forma aqui para a vida. Né? Casa e árvore, né, são alicerces, são coisas firmes. Né? Estabelecer um caminho junto com essa pessoa. Tá? Aqui tanto vale de parcerias, tanto vale de mudanças. Alguns aqui têm um projeto de mudança de casa e tem aqui uma pessoa ou pessoas, né, que vão ter qualidade positiva nessa mudança de casa, né? Afinal, estou em outro lugar, estou no bairro, ou possivelmente outro trabalho, outra vibração, então vai ter várias pessoas, né, num novo bairro, ou numa nova cidade, novo trabalho, então há várias pessoas que vão entrar nessa nova energia de vocês, tá? Mas não posso excluir que muitos de vocês, na vida amorosa, vão vibrar diferente. José, eu tenho na minha vida meu companheiro, minha companheira, mas, sabe, não está dando aqueles frutos que a gente queria. Não que a gente não goste, mas parece que a gente não tem sorte. Parece que a vida não desenrola. Essa nova vibração de você e pessoa amada também entrar nessa nova vibração, porque muitas vezes o casal entra numa nova vibração, tá? De mudança, projetos em comum, vão sentir que estão com a sorte ao lado de vocês, tá? Principalmente porque tanto você como pessoa amada, né, vão sentir a solidão em relação a algumas pessoas. Sabe aquela pessoa amada que é muito influenciada pela família? Sabe aquela pessoa amada que é muito influenciada, né, pelo azar? Tudo tem um significado assim de azar, então eu preciso manter uma dependência com
com família, com certos amigos, né? Conversa de bar e tal. Né? A tua mudança, para um de vocês, traz uma mudança de casal, mudança de casa, novo bairro, nova pessoa, nova maneira de pensar, a sorte, entre aspas, né? Bate a porta, ok? Lembrando, esta leitura é do mês de maio, energeticamente do mês de maio, né? Mas tudo se reflete como um futuro. Mudança de casa pode não ser no mês de maio, a menos que você já tenha mesmo um projeto de mudança, né? Já tem o dinheiro, já encontrou a casa, está procurando a casa, mas já tem um projeto, né? Só falta detalhes, né? Senão, é a energia que vem de maio em mudança, para esse desejo de mudança, né? Mas que se perpetua como um futuro, ok? Ora, livro Aliança e a carta Mulher. Alianças amorosas mais firmes, mais bonitas, mais dedicadas. Alguém vai te dar um presente. Alguém vai te dedicar um presente e uma... É um presente que representa companheirismo e fidelidade, uma pessoa. Mais uma vez, pode ser uma pessoa nova, né? Essa visão de fidelidade, a imagem da pessoa bonita, um compromisso assumido com você e essa pessoa, tá? Seja um desejo de encontrar alguém assim, tá? E é alguém assim que está no futuro de vocês. Por quê? Porque tem vibração nova. Por quê? Porque eu tenho desejo de aliança, eu estou aliado a mim mesmo. Lembra? Por isso essa solidão. Mas a solidão é momentânea, tá? Ela vai trazendo novas pessoas na tua vida. A mudança traz novas pessoas na tua vida que vai de acordo com o desejo, tá? E que vai de acordo com uma autoestima que tua. Lembra de eu falar, né, de pessoas, eu falei o exemplo de jovens, né? Que tem a autoestima baixa, nem cuidam da aparência, não sei mais, né? Às vezes pode ser você, não totalmente naquela frequência, mas aquela frequência de uma autoestima muito baixa, tá? Lembra? Falar com você, esse falar com você, acreditar, não desistir, vai aumentar a tua autoestima como um todo. Autoestima alta, né? Mais companheirismo na tua vida. Quem são os companheiros? Pessoas com autoestima alta, pessoas que valorizam você, o teu pensamento, o teu estar, a tua maneira de ser, tá? E nisso, inclusive, no amor, mas também em compromissos, né, de amor, mas também em compromissos que podem ser parcerias de negócio, parcerias de trabalho, com pessoas que posso dizer amigas, fiéis, bondade. Bondade no sentido, mais uma vez, não é acreditar que todo mundo é bom. Cuidado com essa armadilha. Bondade no sentido, um bom desenvolvimento, bons projetos, boa maneira de ver a vida, tá? Boa maneira de ver a espiritualidade. Gente, o social de vocês vai ter muita mudança no social. Lembra? Também ter paciência do que eu falei, tá? Olha, pessoal, eu gostava daquelas pessoas, eu achava que gostava, mas a minha afinidade já não é a mesma, tá? Então, paciência. Paciência. Não quer dizer que eu descarto, não quer dizer que eu passo a ser arrogante, mas já não vibro da mesma maneira com aquelas pessoas que têm um significado, entre aspas, de atraso. Não é que elas atrasam necessariamente a tua vida, mas a tua vida é que tem uma evolução. Então, aquela paciência, né? Há pessoas que não vão estar tanto mais na minha vida, mas outras pessoas estão, tá? Faz parte do destino, faz parte da evolução, faz parte da espiritualidade e da minuciosidade. O que é minuciosidade? Você está mais criterioso, mais criteriosa. Você está vendo mais aqui o sentido de estar, né, das pessoas, né? Onde aquilo te leva, para onde aquelas pessoas realmente, o que realmente aquelas pessoas desejam, o que elas realmente facilitam ou dificultam na tua vida. Você vai estar mais minucioso aos detalhes da vida. Isso não é arrogância, isso não é, nossa, é natural, é espontâneo, é evolutivo na tua vida, tá? E uma coisa que você vai observar nas pessoas é a tua intuição mostrar um pouco melhor o que são as pessoas, o que elas querem, o que desejam, o que elas realmente influenciam na tua vida de bom, mas também de ruim. E o que elas amarravam aqui na tua vida. Às vezes disfarçadas de boa intenção, pessoas te davam conselho que a tua vida não andava para frente. Às vezes disfarçada de boas intenções, te convidavam para sair, mas na verdade te distraíam daquilo que era importante. Que é a tua própria vida, né? Que é o teu
o teu caminhar evolutivo? Sol. Gente, em breve, diz Maria Mulambo, em breve vocês vão ter uma discussão. Quando eu falo discussão, tá? Não quer dizer arranca-rabo, né? Uma discussão. Uma dessas discussões é com pessoas e outra discussão é com você mesmo. E a gente às vezes discute com a gente mesmo, não é? E uma discussão que você vai ter com você mesma tem um significado aqui de amor. E você vai estar discutindo com uma pessoa sobre amor. Tá? E para alguns de vocês vai dizer para essa pessoa, né, que está discutindo, que é uma pessoa que volta, ou uma pessoa que está assim negligente do teu lado, né, que você vai estar falando que não dá mais. Que você investiu aquilo que podia investir, deu oportunidade que podia dar, mas na tua vida surgiu um novo caminho, que você, se calhar, nem estava pensando, nem estava apostando, mas surge aqui na tua alma um novo amor e um novo significado. E repara, não é só porque surge um novo amor na tua vida, há um novo amor próprio, um amor teu, de alma. Um amor, né, que na tua vida faz você se amar mais, valorizar mais. Se eu me valorizo mais, se eu me amo mais, às vezes aquele amor de alguém que era pouco, era pequeno, me mostra que era pouco, era pequeno, era sofrido, era exigido demais. Tá? E se encaixa agora um novo amor na tua vida. Em primeiro lugar, o amor próprio. Em segundo lugar, um novo amor na tua vida. Outros de vocês vão estar discutindo com uma pessoa, também aqui, pode ser pessoa amada, pode ser uma pessoa de família, que você achava que essa pessoa tinha um amor por você, né? Uma certa obrigação de amor. Como assim obrigação? Ninguém tem obrigação de amar. Não, se aquela pessoa te mantém ao lado, né? Se aquela pessoa... Gente, pode ser família, né? Pode ser amor de uma pessoa, família, irmão, mãe, pai, seja o que for. Se aquela pessoa diz que você deve amor para aquela pessoa, porque tem uma afinidade de família, né? Ou de companheiro, aquela pessoa também tem uma obrigação contigo, né? De fazer atitudes que mostrem amor. E alguns de vocês vão estar discutindo com uma pessoa porque há um descobrir aqui. Descobrem aqui uma certa situação. Descobrem aqui um favorecimento por pessoas que desfavorecem você. Relação de família, relação de companheiro, de companheira, seja do que for, relação de amizade, que é uma coisa que vocês vão descobrir durante esse mês de maio, que essa pessoa favorece alguma coisa a alguém, dá um presente para outra pessoa, favorece um cargo, favorece uma amizade, favorece um tempo com uma pessoa, desfavorecendo o teu. Então não existe uma equidade aqui de amor. E vocês vão partir para outra. E vocês vão falar sobre isso com essa pessoa, uma discussão, mas é como se você se sentisse triste, mas ao mesmo tempo se sentisse livre para o novo. É quase, né, nesse processo de evolução, né, você sem dar por ela, aquela dor de uma relação de família ou de amor, seja o que for, que você descobre algo negativo, na verdade você vai sentir, e rápido, que é algo que te liberta. 5 de ouros. Valete de paus. Gente, cuidado com gastos exagerados aqui no mês de maio, tá? Cuidado com gastos. Aqui pode ser que tenha alguma coisa para você investir, melhorar alguma coisa na tua vida, mas para isso precisa de um certo cuidado. Cuidado em emprestar dinheiro, depois precisar desse dinheiro e ele não ser devolvido, ou comprar uma coisa que seja supérflua, tá bem? Ok. E cuidado com a desatenção. É isso aí. Gente, para alguns de vocês surge aqui um convite, uma oportunidade de um trabalho e não sei por que alguns de vocês não estão dando muita atenção
essa mudança de trabalho. E para muitos, bom, não está dando atenção porque não significa eu não quero mudança, mas se eu não quero mudança, se eu estou bem no meu trabalho, ou se eu tenho minha própria empresa, por que eu vou trabalhar para outro se minha empresa está bombando, se meu trabalho, na minha profissão, estou no topo, né? Claro, para alguns de vocês surgir aqui uma oportunidade que você, claro, pode negar. Não, eu vou para menos? Não, tá? Mas alguns de vocês é ir para mais, só que vocês estão aqui, não sei por que alguns de vocês não estão dando atenção aqui a uma proposta de trabalho que pode ser importante para vocês. Ou está achando que é muito fruto, ou achando que é pouco, sem prestar atenção, ou por causa da pessoa que está te falando, você não quer dar crédito àquela pessoa por algum motivo pessoal, mas repara, às vezes aquilo que é pessoal uma pessoa, né, que você não tem muita credibilidade nessa pessoa, num sentido, não quer dizer que ela não esteja te falando, tá? Pelo menos nesse momento, em relação ao trabalho, de uma coisa verdadeira e séria, tá? Então, muito cuidado aqui com, sabe? Com aquilo que você renega por um fator assim psicológico que você não está dando por ela. Alguém falando alguma coisa de trabalho e você não quer dar razão àquela pessoa, não quer dar a oportunidade de ouvir melhor aquela pessoa, e essa pessoa pode estar falando de trabalho, pode estar falando de algo que seja importante para você, tá? Só porque você não sente afinidade com a pessoa, tá? Mas não é a questão da pessoa, é questão do trabalho, é questão da oportunidade que essa pessoa está falando. E pode estar falando diretamente com você, ou pode estar falando com outra pessoa, mas que você pode prestar atenção, tá? E pode dar frutos para você. Há uma pessoa do passado que você já não vê há algum tempo, pelo menos 2 anos. Gente, eu tenho que te dizer isso aqui, tá? Ficar pensando nessa pessoa empata muito a tua vida. Tua vida pode ter várias vitórias, vários caminhos, vários amores, vários significados especiais, e alguns de vocês teimam em olhar para trás e não olhar para frente. Não olhar para a verdade da tua vida, o teu valor pessoal, o teu caminho verdadeiro. Ficam aqui empatados, né? E olha, acredito que você gosta dessa pessoa. 2 anos aqui a pensar na pessoa, tá? Mas alguns de vocês até mais uma revanche, né? Pode ser uma rival que existia ou que existiu entre vocês. Às vezes é mais uma revanche, é mais porque aquela pessoa tem alguém deseja aquilo, né? Aquilo é meu, tá? Não posso deixar para aquela pessoa. E não estou, né, te criticando, né, te julgando, não é nada disso, né? Mas às vezes é algo que empata a tua vida. E vocês têm que pensar seriamente, né, numa vida empatada, uma vida sem aperfeiçoamento, uma vida sem projeto, ou não dá conta de projeto e da autoestima, por causa de alguém que você, se pensar bem, você, né, e se você pensar na tua evolução, você sintonizar eu e a Cidade nessa nossa conversa íntima, nessa conversa de sabedoria, e aumentar a tua sabedoria em vários níveis, tá? Um propósito de vida diferente, evolutivo, crescimento, prosperidade, amor próprio, aquela pessoa começa a não ser o prêmio que você cria. Parecia uma medalha de ouro e de repente começa a ser uma medalha de cortiça, sem o significado que você esperava. E quando uma coisa perde significado e evolui, alguém de verdade, com significado de verdade, entra na tua vida. Pense sobre isso. Pessoal, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração. Gratidão. Mês abençoado. Não esqueça, tem os signos, a leitura dos signos para cada um de vocês no canal. É só pesquisar. Não esqueça o teu joinha e até breve. Vamos para a leitura número 2. Caramba, gente, estava aqui esquecendo que tinha signo. Fiz os signos, né? Acabou a leitura do signo, acabou a leitura. Já estou desabituado dos montinhos, mas vamos lá.
Leitura número 2, leitura do herê que tapa aqui os ouvidos. Vamos lá, vamos começar com você também com o oráculo dos cristais. Espera aí, gente, baralhar bem primeiro. Herê que tapa os ouvidos. Segunda leitura, oráculo dos cristais. Bem-estar, por fim chegarás a recuperar tua saúde e teu bem-estar. Tem uma leitura que fala de saúde, bem-estar, né? Não só saúde física, né? Mas um bem-estar geral da nossa vida, né? E para isso um bem-estar é um conjunto de coisas, né? Um bem-estar é estar bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e financeiramente, senão a gente também não consegue, né? Então, um conjunto de coisas que te traz um melhor bem-estar na tua vida. Oráculo sagrado das deusas, bondade, nossa, bondade também, primeira leitura saiu bondade, sabedoria, também saiu na primeira leitura, e a claridade ou clareza, aí esta aqui saiu diferente. Gente, ter a oportunidade, muitos de vocês vão estar numa situação que vocês vão ter a oportunidade de falar. Eu sei que o herê está fechado, né, dos ouvidos, mas da boca não. A oportunidade de falar. E também a oportunidade de ouvir. Ele está com o ouvido fechado, mas a gente tem que pensar assim, eu não estou sempre com o ouvido fechado. Eu estou ouvindo, estou falando, né, com uma oportunidade de algo que é importante, algo que é bom, algo que traz bondade e sabedoria na vida de vocês. Tenham a mente mais clara, tenho o meu desejo e o meu destino mais claro para mim, tá? Então estou falando e conversando, ouvindo e falando com pessoas em situações importantes. Oportunidade de falar, esclarecer, ouvir, aprender, ensinar, tá? De uma maneira recíproca, muito positivo. Isso pode ser no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, mas também no ambiente de amor, no ambiente de família, né? Aliás, né, ambiente de amor, família, o diálogo é importante, né? Em todo lugar o diálogo é importante. Né? Ele só não é importante onde a gente não está ou não faz sentido para a gente. Então aqui é a oportunidade de poder falar, poder ser ouvida. Sabe aquelas situações, né, que você estava, por exemplo, no trabalho, né, e só você não podia falar, era obrigado a ouvir aquilo, obrigado a seguir apenas uma cartilha de ordens, não podia se defender, não podia dar vazão ao teu projeto, ou você não teve a oportunidade de estar numa entrevista e poder falar claramente sobre um projeto teu. Eu não estou falando assim um projeto necessariamente uma entrevista de trabalho, mas pode ser uma entrevista de projeto. De poder falar do projeto claramente de vocês, ter essa oportunidade de expor, a possibilidade de expor dentro de uma relação amorosa, né, os sentidos dessa relação, os sentidos dos desejos dentro dessa relação. Vamos de tarô egípcio. O patrimônio, a vingança, o conselheiro, que é isto? A fortuna. Gente, alguns de vocês vão estar num patamar aqui de prosperidade e vão poder ajudar uma pessoa. Ajudar uma pessoa. Esse ajudar essa pessoa não necessariamente significa que é ajudar assim financeiramente, né? Que a pessoa até pode não precisar de uma ajuda financeira, mas uma ajuda de uma clareza de vida, de uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, tá? E claro, e algumas pessoas, né, ajudar alguém assim financeiramente, né? Prosperidade e a possibilidade de ajudar uma pessoa com conselho, mas também com uma arte. Arte multiplicar. Engraçado, alguns de vocês dão a entender que vão estar numa prosperidade, vão ter um estudo, uma clareza sobre investimento. Tá? Pode ser aliás, alguns de vocês podem ter até uma empresa tua ou uma rede social que ajuda, transmite a mensagem de como as pessoas devem investir em algo, tá? Ou seja, uma empresa que ajuda as pessoas a investir, ajuda as pessoas a prosperar, tá? O dispensador, o acordo e o comércio, tá?
O acordo e o comércio, boa, boa, uma alma aqui, né, de fazer negócio, uma fase que vem aí muito importante para negócio. Quem tem um lado assim de desejar prosperidade, tem um lado assim mais ambicioso no positivo, uma veiazinha de negócio, vem uma fase bem positiva, tá? E gente, e aqui uma vingança que é assim, sabe? Que há pessoas na tua vida que ficam te enchendo o saco e dando conselho, né? E esses conselhos eram tipo assim de aceitar o fracasso, é isso que eu sinto. Você vai se vingar desses conselhos. Outras era dizer, né, que eu tenho, eu posso, eu consigo e que você não, né? Vai ter uma vingança aqui, tá? Não é a concentração da vingança, diz o seu giramundo, tá? Mas o resultado da tua vida traz a vingança daquelas pessoas que traziam esses conselhos aqui furados. Conselhos, né, que de você se submeter. A vida é assim, não foi feita para você crescer. Ah, você não vai ter oportunidade de estudo. Ah, se não tivesse estudado, podia, agora não pode. Ah, você vai fazer um negócio né, achando que vai dar certo. Não, você vai se vingar dessas pessoas, desses maus conselhos ou maus presságios que pessoas traziam aqui para a tua vida, certo? Comparação. O excluído. Partilha. Gente, mais uma vez, alguns de vocês vão ajudar uma pessoa que nunca teve oportunidade, né, de, sei lá, de estudar, de prosperar. Alguns de vocês vão ajudar pessoas, né, que foram excluídas da sociedade, vamos dizer assim, excluída da prosperidade por algum motivo, tá? Por base de uma injustiça. Alguns de vocês vão ajudar pontualmente uma pessoa, ou sei lá, algumas pessoas. Outros de vocês têm um investimento, uma empresa, né? Vão estar e vão poder participar de uma organização que ajuda pessoas assim, tá? Com contributo pode ser direto, trabalhando lá, ou apenas um contributo financeiro. Depende de cada um de vocês. Ajudar pessoas que ajudam pessoas que nunca tiveram grande oportunidade. Partilha, aventura, receptividade. Culpa. E, gente, lembra da vingança? Desapegar. Algumas pessoas vão se arrepender de não ter investido em você. Algumas pessoas vão se arrepender de ter, né, se exibido, né? Sabe aquele exibicionismo, mas para derrotar você, exibicionismo derrotista, algumas pessoas vão se arrepender bastante. De ter perdido uma oportunidade, principalmente a oportunidade de ficar calados, né? Abundância, nossa, comparação, abundância. Pessoas não te convidavam, né, para festa, pessoas excluíam você. E olha só, mágoa, que tua vida está na abundância, você viveu essa mágoa, mas agora papéis se revertem, né? Pessoas vão viver a mágoa existência, de ter te excluído da vida. Seja família, seja amigos, seja talvez até um ex, uma ex, tá? Vão amargar ter te excluído. Compromisso. Celebração. Vão te ver comemorando. Vão ver te comemorando. Maturidade. É engraçado, tá? É que algumas pessoas aí atrás também diziam, né, que, nossa, que, sei lá, você não sabia estar, dançar, comemorar, brincar, né, não é pra você, ou é feio isso, tá? Você poder mudar a tua vida, que você tá alegre, você tá comemorando, você tá num ambiente saudável de alegria, e aquelas pessoas que contrariaram, enfim, estão com a mágoa. Interessante, alguns de vocês vão ter uma profissão que você controla, não é dona de si mesmo, tá? Tem liberdade de horário, liberdade de compromisso, ok? Pode estar, claro, trabalhando, tem responsabilidade, né? Isso não vão fantasiar, ok? Tá? Mas tem tempo para você, tá comemorando, tá feliz.
celebrando a maturidade da vida, né? Ter passado uma fase da vida, né? Lembra, sabe, a gente, isso, muito, por exemplo, quem tem negócio, né? Chegou aos 40, 50 anos, teve uma falência, não foi tão longe, e as pessoas dizem assim, a partir de agora é sempre para baixo, nunca para cima. Vai para baixo, fisicamente, mentalmente, energeticamente, é sempre ladeira abaixo. Pessoas dizem, né? Ah, se você não conquistou até os 40, 50, agora não vai conquistar mais, não há prosperidade para você. Tá? E lembra o bem-estar? Eu acabei de falar, não, no começo falei bem-estar. Para a gente sentir bem-estar, né? Um bem-estar físico, mental, espiritual, sentimental e material. Né? Sem recurso é difícil. Tá? Falei isso no início. E aqui é aquilo que diz aqui, o teu bem-estar, né? Bem-estar com a maturidade. Né? O que é maturidade? Né? Não está desperdiçando, não está jogando o recurso fora. E não importa a idade, para você poder sentir jovem, renovada, comemorar, feliz, dançar e prosperar. Tudo que estava naquela primeira carta. E há pessoas que vão olhar para você e vão se arrepender, né, de inevitavelmente você não querer estar na companhia daquelas pessoas, por aquilo que elas falaram, que elas fizeram, aquilo que elas queriam controlar na tua vida, aquilo que elas colocaram você para fora da vida delas, né? Não é agora que você está no alto que você vai, né, ser o bom. Aqui fala de bondade, né? Mas a bondade não é ser o bonzinho. Alguns de vocês vão ajudar pessoas dando conselho, mas não ajudando economicamente. Dando conselho, olha, mudem. Eu mudei, eu consegui. Mudem também. Sejam bons. Procure o bem-estar com vocês, com a espiritualidade. Tenho sabedoria, tenho clareza. Foi assim que eu conquistei. Tá? Eu só te partilho essa mensagem, mas não partilho mais nada. Não vou partilhar com quem me puxou o tapete, né? Quem nunca quis estar do meu lado, quem me prejudicou grandemente. E aliás, aqui vocês vão observar melhor, vão saber mais aqui de certas situações e certas pessoas que puxaram o tapete de vocês sem você saber. Tá? Vocês vão ter clareza nisso, sabedoria nisso. Pessoas, né, que de alguma maneira te prejudicaram. E vai ser rápido. Alguns de vocês vão saber de mensagens que pessoas trocaram, falando alguma coisa, depreciando você, alguma coisa nas costas. Alguns de vocês, alguém falou, não, mas eu mandei o teu currículo para ali, olha, eu falei bem de você na empresa e não falaram nada. Você vai saber de muita coisa brevemente que te leva a acreditar mais em você, na espiritualidade e menos em algumas pessoas. Apostando mais em você, tá? Nossa, casa, criança e amor nas pessoas importantes. Olha, aqui fala de qualidade de vida na tua casa, qualidade de casa, qualidade de energia, principalmente com filhos, tá? Amor de filhos, amor de família, com aqueles que são mesmo importantes, tá? Zé, meu filho não fala comigo há alguns anos. Aqui tem... Bom, vamos lá. É filho, né? É uma energia própria. E aqui fala de amor entre mães e filhos, pais e filhos, pronto. E às vezes, sabe, há uma falta, né, de critério, de consciência, principalmente nos jovens, né, da gente não dar, não fornecer algumas coisas, aquela revolta, né? O filho vai para a escola, todos têm um melhor telefone, um tem um iPhone, tem isso e aquilo, né? E às vezes é difícil compreender que a gente não pode dar. Né? Se os outros podem ter, porque a gente não pode, tá? É verdade que a tua situação financeira ajuda esse critério de relação com filhos, né? É inevitável. É certo ou errado? Não sei, não julgo. Nem tenho que julgar. É certo que dar tudo não é uma boa política. Tá? Mas quando a gente também permite, né, ter e partilhar, tem aqui uma carta partilhar por aqui, que é bom. Também mostra, né? Olha, eu antes não dava porque eu não podia. Agora eu posso, tá aqui, tem algo melhor, tem mais conforto pra gente, né? É verdade que reconquista o amor. É falso amor? Não, são jovens. Né? São jovens, não compreendem o amor como a gente, né? Com a maturidade da gente. E a gente também com maturidade também tem condição de compreender esse amor.
não é? É um amor comprado? Não, é o amor de um bem-estar, de um conforto, que corta a revolta, né, do mundo que é tão, né, virado à matéria, né? Ensinar, mostrar que não pode, tá? Mas podendo também poder partilhar é algo que traz saúde na família, não é? Aqui fala de dinheiro de negócio. Alguns de vocês vão ter uma parceria com filhos, uma empresa aqui com filhos, tá? Filhos, claro, mais adultos. Homem, urso e dados. Sorte. Interessante. Primeira leitura falou isso e aqui também traz. A estudade faz você cruzar com uma pessoa. Cruzar com uma pessoa importante. Uma pessoa que traz... Aqui fala principalmente uma pessoa que traz o investir. Você que tem uma ideia, um projeto, investir, uma pessoa, né, que traz uma sorte, o investir. Também faz uma fezinha, que aqui os dados também pode falar de uma sorte, né, tua. Ok? Tua. Ou até de um casal que faz uma fezinha aqui no jogo, tá? Mas, repara, sorte não quer dizer que seja só de jogo, né? Mas pelo sim, pelo não, faz aí uma fezinha. Mas traz a sorte imediata em situações, principalmente em investirem em você, ok? E, gente, alguns de vocês gostam de uma pessoa, só que essa pessoa é como se ela corresse atrás de uma sorte. Corresse atrás de um certo destino. E vão ver o que é que fica. Essa pessoa corre atrás de um certo destino e você sentiu, né, uma dor, uma cruz, que essa pessoa, ao correr atrás desse destino, ela se perdesse um pouco. Entre energias de contatinhos, se for o caso de amor, ou entre energia de inveja, outra energia dessa pessoa se sentir revoltada com algumas coisas, tá? Pode ser de uma relação anterior, uma traição. Gente, aqui o que eu sinto, né, seu viramundo dizendo justamente, né, o mundo vira, o mundo gira, tá? E essa pessoa vira atrás de você porque tem um sentido aqui de te perder e tem um sentido que, entre a sorte, né, o destino quer nos unir, tá? Mas alguém quer nos separar. Peraí que caiu muita carta, gente. Alguém quis ou quer nos separar e essa pessoa vem atrás de uma aliança. Tá? Se essa pessoa, para você tem uma pessoa assim, é importante, tá ótimo. Aqui fortalecer uma relação. Se a fila andou, se essa pessoa já não faz sentido, fica como aquela, não uma vingança necessária, mas fica, bom, os dados e o trevo, fica com uma energia momentânea que você sente, bom, ao menos aquela pessoa acordou para a vida. Foi pena não chegar a tempo. Em alguns casos você não quer falar com essa pessoa, não tem mesmo nenhuma afinidade, e você pensa, que sorte eu abri os olhos, né, porque essa pessoa hoje veio atrás de mim. Se eu não tivesse acordado, se eu não tivesse me valorizado mais, se eu não tivesse sabedoria e clareza, né, darei oportunidade para quem não merece. Tá? Então é um novo que se propaga aqui na tua vida. 3 de ouros, cavaleiro de ouros. E a justiça, boa. Gente, há dinheiro aqui através da justiça, tá? Não quer dizer que seja rápido, tá? Mas acredito que ainda este ano. Dinheiro que vem através da justiça. Dinheiro que vem para você para fazer justiça, né? Que justiça, Zé? Uma vida de justiça, uma vida confortável, tá? Principalmente você que sente, né, que a vida, pessoas foram injustas, pessoas se apoderaram aqui do teu caminho, pessoas apoderaram do teu projeto. Você que tem essa sensibilidade espiritual, de bondade, mas se sentiu, né, que as pessoas, o lugar que você está, roubou certas oportunidades, né? Um recomeço de vida, em questão de prosperidade, valor e justiça. E alguns de vocês, nessa prosperidade, também vão ajudar com justiça algumas pessoas. Está muito aqui. Muitos de vocês têm esse desejo. Seu viramundo diz assim que vocês têm uma relevância, né, de querer, né, de alguma maneira,
ajudar o mundo contra algumas injustiças e vão ter recursos para poder fazer isso, tá? Força, rei de ouros, rainha de espadas, 5 de ouros. Ui. E, gente, banho de sal grosso e a seguir um banho aqui de sálvia, tá? Tirar aí o quebranto. Inegavelmente, algumas pessoas vão querer estar com você e vão chegar tarde, né? Umas no âmbito amoroso, outros no âmbito família. Um arrependimento, né, de não ter te valorizado, que chega tarde. Isso aqui é uma visão bem implícita nisso, né? Enforcado, mas foi manipulado por outros e tal. Que não fosse, né? Que não fosse. Há uma energia de irmãos e coisas sobre irmãos que você vai descobrir algumas coisas erradas. Roda da fortuna. Gente, algumas coisas erradas e vamos dizer assim, tá? Por exemplo, vai ter irmãos, irmãs, sei lá, que vão dizer, mas eu sempre fui contra você, mas fui manipulado por pai, manipulado pela mãe, tá? Bom, você dá ou não razão, tá? Mas alguns de vocês que estavam contra irmãos vão descobrir que é verdade que foram muito manipulados contra vocês, tá? Outros é o contrário, que irmãos manipularam pais contra vocês. Então, há a descoberta, tá, de manipulações, de verdade em certas histórias, que alguns de vocês alteram um pouco o panorama, né, de visão sobre certas situações, sobre exclusão, tá? Que vocês tiram um partido, tá? Tiram uma decisão, tá? Roda da fortuna e 4 de ouros. Daquilo que devem ou não participar. E olha que alguns de vocês tinham assim, um intuito de ajudar, ou até de ter uma parceria com uma pessoa e vai ter uma mudança sobre isso. Por descobrir algumas coisas que antes você não estava vendo. Descobrir manipulação feita, manipulação recebida, que traz aqui uma verdade diferente e uns critérios diferentes entre ajuda e parceria aqui na tua vida, ok? Aqui uma pessoa pensando em você e vai te ver de uma nova maneira. Principalmente aqueles amores lá do passado, tá? Que talvez você não saiba, mas foram, ou talvez saiba, mas que foram afastados da tua vida por causa de família. Ainda eram jovens, a vida era diferente, um pouco manipulados por causa de família. Lá no passado, outros critérios, tá? Essa pessoa vai estar comunicando com você. E eu sinto razoavelmente em breve, tá? Razoavelmente em breve essa comunicação dessa pessoa. 10 de ouros. Se você sentir que essa pessoa veio e ela é uma pessoa oportunista e você precisa estar coerente, sentir isso, tá? Aposte no novo amor. Se é uma pessoa que veio e é uma pessoa que tem aquela bondade, né? Quem é que merece entrar na tua vida? Pessoa com a bondade, a clareza e a sabedoria, tá? E você para isso tem que ter bondade, clareza e sabedoria, para ter afinidade com essa pessoa. Então a pessoa veio, está razoavelmente bem de vida, não é uma pessoa interesseira, venceu seus próprios medos, né? Venceu seus próprios medos, não é uma pessoa que traz aqui, né? Não é pessoa, nossa, aquele amor do passado e agora vem todo doente, vem todo arrombado, né? Deixa isso pronto. Bom, a menos que você queira estar naquela missão de ajuda, tá? Mas você realmente quer um amor, né? Você que tem vida, tem sangue, tem desejo, né? Pense bem, pense bem. Aquela pessoa que ficou 20 anos, 30 anos afastada e agora vem cheio de problemas, cheio de necessidade de cura, tá? Pense bem, não estou falando que aceita ou não, tá? Não posso falar nada, você tem razão, o sentimento é maior que tudo, pronto, tá? Só fala, pense bem. Mas alguns de vocês têm essa pessoa, ela está bem, tá? Tem o bem-estar dela, onde só tem o bem-estar, imperatriz, tá ótimo. Veio, voltou, retornou, não só porque você está bem, porque essa pessoa está bem, veio, tá? Para contrariar a história do passado, de vocês terem sido afastados, né, pelo mundo, pela vida, por uma injustiça.
pessoa que ainda pode ser certa para você. Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Um grande beijo no coração, gratidão. Maio abençoado. Não esqueça do teu joinha, teu comentário. Salve, seu Viramundos. E até breve.